Já botei meu perfume e já dá pra começar. Oi, eu sou o Maicon Eu sou o João, nós somos os apresentadores do podcast Fallen Pepperoni. e hoje a gente está estreando um quadro novo chamado Third Vision. Nós falamos sobre as capas de álbuns de bandas, de músicos, de musicistas. Isso aí. E hoje, então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre uma capa aí de um dos ícones da guitarra, né, mundial, é o Steve Vai, e o álbum é o Passion and Warfare, que é um álbum de 1990, e o Michael vai falar um pouquinho aí desse cara aí desse álbum. Bom, esse álbum, então, como o João disse, foi lançado em 1990. Entre 89 e 90, foi o segundo álbum que o Steve Vai lançou. Foi um álbum bem especial pra ele. Ele mesmo fala em suas palavras, né, que foi um álbum que talvez marcou a carreira dele. E nesse álbum tem várias canções bem interessantes. O álbum já começa com a Liberty, depois a que eu acho mais interessante, a mais é For the Love of God, Love Secrets. Erotic Nightmares, também Love Secrets, Erotic Isso. Nightmare, tem aquela que é um bug, é lá, Hot for Teacher, como é que é? The Audience is Listening desse álbum também, né? Tem uma peculiaridade, já que tem tudo a ver com o nosso tema aí de analisar simbologia, né, das capas aí, né, o que que as coisas, qual o significado por trás aí, né, Sim. das capas, né? E tem então uma das curiosidades desse álbum é que quando o Steve Vai gravou a For the Love of God, segundo o próprio, ele estava há 10 dias em jejum, né? Isso. E no Ele quarto estava dia foi o jejuando. que ele gravou, na verdade. E no, É isso, pro álbum inteiro ele levou 10 dias de jejum, né? E no quarto dia pra isso. fazer For the Love of God, ele ele gravou no quarto dia, quer dizer, desculpa. Eu acho que foi basicamente uma música por dia de jejum, né? Acho que Basicamente, foi mais ou menos. basicamente. O álbum ele conta E com 14 músicas. É, isso, é. 14 músicas. Bom, eu acho que quem ouvir, principalmente a For the Love of God, né, provavelmente vai querer fazer um jejum também, porque, como o próprio nome da música diz, pelo amor de Deus, o negócio Pelo amor de Deus, que não dá para música, deixar velho. de fazer esse trocadilho. Ah, não, É. é um absurdo. E Mas enfim, enfim, vamos falar um pouquinho do que a gente quer com esse quadro, né? Com essa nova sessão que a gente está abrindo dentro do nosso podcast, que é analisar um pouquinho a simbologia, né? A gente pegou já de cara essa capa de álbum aqui extremamente simbólica, né, João? extremamente, praticamente uma enciclopédia de símbolos estampada ali, né? Exato. Então vamos começar a nossa análise aqui, tá? A gente não quer alongar muito também. E vamos ver aqui. Quem tá aí assistindo também já, se não tá enxergando direito, vai lá no Google e procura esse álbum aí que vai achar a página pra enxergar melhor que nós aqui. Então, eu vou Isso iniciando aqui, aí. o João vai me complementando e vai também dando as ideias que ele achou, né? As percepções que ele teve, o terceiro olho dele, né? Third Vision nosso aqui. Vision. É uma alusão à terceira visão. Exato. Então, a primeira coisa que eu noto aqui, acho que eu vou falar uma coisa e tu fala outra, João. Acho que isso aí é a nossa ordem. Acho que funciona melhor assim, né? O Pode, que tu acha? Bom, eu falo é, uma isso. coisa, eu falo sobre ela e tu fala outra e fala sobre. Acho que assim é melhor. A primeira coisa que Boa. eu noto é as duas colunas, né? Que Sim, vai fazer uma alusão à dualidade da vida, né? A dualidade das coisas. E falando exato. sobre as colunas, na verdade, se a gente observar bem, elas estão ornadas com símbolos da alquimia, né? Dos dois lados. Ah, teoricamente, teoricamente, elas estão em contraponto, uma da outra, com simbologias contrárias. Uhum. Provavelmente, tem que estudar melhor. Só o meio, que é o equilíbrio ali, o símbolozinho bem do meio entre as duas colunas, são símbolos de equilíbrio, né? Sim, Que é bem interessante. Só que pro bom observador, na verdade, ele não vê duas colunas, né? Ele vai ver três colunas. exato. Fica a dica aí. Sendo a coluna do meio o próprio, né? O próprio. O próprio, Exato. o próprio homem que tá ali.
Mas pegando, depois a gente fala um pouco mais sobre isso aí, já dá muito pano para manga, essa questão das 3 colunas ali, o que envolve esse pilar do meio. E depois a gente fala um pouquinho mais, né, Michael? A gente Sim, estava conversando antes também sobre isso. Essa simbologia aí vai bem longe. Mas outra, seguindo na dualidade, então, para complementar o que tu falou, o que tu observou, a gente também tem a dualidade numa questão ali que remete a céu e inferno também, né? com Se a certeza. gente analisar embaixo a gente tem uma visão, né, infernal, né, a questão do fogo, é uma questão ali também de morte, né, a gente pode identificar que tem crânios ali, né, Sim, e todo um cenário de destruição, né, basicamente, assim, que remete a coisas infernais, né, sim. e o oposto, né, simbolizado por flores lá em cima, que flor significa vida, né, simboliza o oposto do que está simbolizado pelos crânios ali, né, pelos esqueletos que estão ali embaixo, e também obviamente ali a gente tem um outro símbolo que a gente fala também depois ali, que está lá no meio, né, o olho no triângulo, né, Exato. então tem toda uma questão celestial nessa parte de cima da capa, então a gente tem a dualidade nos pilares e também no baixo cima ali, né. Exato. E a gente pode fazer fazendo a adenda que tu tá falando, João. A gente enxerga as duas colunas na vertical e enxerga essa dualidade na horizontal, né? Do céu e do inferno. Exatamente, E vamos isso, simbolizar o céu e o inferno aqui. O inferno a gente pode simbolizar aqui com uma serpente nos pés dele e no alto, fora da cabeça dele, o triângulo com o olho dentro, né? As duas simbologias para esses planos aí, vamos dizer assim, né? E adicionando um pouquinho isso, mais do que tu perfeito. falou, né? As rosas também, para quem gosta de estudar essas coisas e até, de repente, até membro, né? Simboliza um pouco da Uhum. Rosa Cruz, né? A Sociedade Rosa Cruz, E bem famosa, né? exatamente, exatamente, sendo morte é nascimento, né, e tem toda essa simbologia, né. Exato. E tu quer dar sequência, Michael, ou eu Não, vai faço embora, mais vai. algum? Vai embora, vai embora. Certo. Então, se a gente for pegar, eu apontei alguns símbolos em particular aqui que a gente, agora puxando então para a coluna do meio, né, nós temos ali um pouco, digamos que seria na barriga ali do Steve Vai, né, Uhum. na posição que seria do umbigo ali, inclusive, que é atribuída a um chakra, né, Michael, Exato. ali que seria o plexo solar, né, e não por acaso ali há então um disco solar, né, uma simbologia de um disco solar. Se der um zoom ali, é possível ver, né, duas asas e um disco. E em torno desse disco também tem o Ouroboros, né, que é aquela imagem da serpente que morde a própria cauda, né, Exato. também. Que isso é uma alusão de ciclo, né, de repetição, de infinito. Dá para aliar a muitas coisas, né. Então, Exato. assim, está numa posição também bem, bem estratégica ali. Complementa aí, Marco. Tô muito bem notado até, né, no meio, bem no meio, é entre os dois mundos, né, que é como é o plexo solar e ele é o umbigo da coisa, né, é onde o umbigo significa a nossa, o nosso sentido primordial, animalesco, né, a nossa ligação com o mundo, então, e o jeito que a gente se Isso, expressa, né, e da onde a gente vem, que a gente tá na barriga, a gente nasce na barriga, no umbigo, né, por incrível que pareça, a gente nasce no exato. umbigo, né. É. E como tu falasse do Ouroboros ali, ele é o mundo, né? Uma repetição, um ciclo, o infinito. Então ali representa, cara, ali é a ligação. Tá bem no meio, né? Dos pilares ali, constando, assim, tá bem no meio, né? Um pouco mais pra Bem no cima, meio. né? Um pouquinho mais pra cima, mas enfim, isso não quer dizer nada. Mas é o meio, né? É, É o é o meio, meio. é o meio, com certeza. Até E. porque a questão das pernas ali, mas ele seria o centro ali do corpo em relação, né? Porque seria o meio ali é o centro ali do corpo, né? Basicamente. Na proporção, né, do corpo em pé. Como a gente fala plexo solar, é exatamente, significa que é, é onde a gente vai, não é o Sol, né? Porque se a gente for analisar em questões de levar para fora, né, seria uma coisa mais de construção mesmo do ego. Não é ainda não é botar para fora que é mais para cima, né, João? Uma questão de verbo, né? Isso, Ali é só construção exato. do ego.
Então, por isso que Exato. tem. Aproveitando que já, por isso que na esquerda dele tem um diabinho e na direita tem um anjinho, né? E já começa o equilíbrio daquelas coisas ali. Se te notar isso. E se a gente pegar Exatamente. essa linha horizontal, na esquerda, que para nós é a direita, tem duas bandeirinhas e na direita dele tem duas bandeirinhas, tá? E a gente vai ver que essas Isso. bandeiras são tudo de equilíbrio, né? Tanto para cima quanto para baixo é equilíbrio. Então, e ele também tá segurando coisas de equilíbrio, né? As duas consciências ali, né? Então, é meio Isso. redundante falar disso tudo ali. É tudo a mesma coisa, só tem símbolos diferentes, né? Como a gente consegue ver aqui. Sim, por exemplo, em Yang, que já é um símbolo oriental, né? E são várias formas de dizer a mesma coisa, né? Basicamente ali, né? Se a gente for pensar, Exato. e justamente pela aquela posição. E também a questão, acho que para a gente ir para um próximo, uma próxima observação, também é a construção do ego, né? Então, só que exatamente o veículo é mais para cima, né? Que está simbolizado também, né? Que é Sim. por onde vai ocorrer a manifestação. Então, é uma questão ali dessa dualidade que, de alguma forma, vai pender para um dos lados depois ali, né? Enfim. Exato. E uma coisa que eu não dá pra deixar de notar, né? Na verdade, duas coisas é a própria guitarra e a própria a espiral que tem o nome ali, né? Paixão em cima Uhum. e guerra embaixo, né? Que é o significado. É, E o end, é. que é o meio, né? É interessante, até isso tem um significado nessa espiral, né, cara? Ah, Total. Agora mostrando dessa forma, né? exato, exato. A gente E consegue ligar as coisas, né? exatamente. A gente para Essa pra capa de fogo olhar, fazer né? três episódios com ela. A gente começa a É. olhar e até eu vou convidar quem tá assistindo também botar nos comentários aí, né, João? O que observou, o que viu, pra nós debater aí embaixo também. Acho que é bem interessante É isso. muito interessante. É até a ideia dessa série aí que provavelmente a gente vai dar continuidade. Acho que é algo bem interessante. Sim. Então, é justamente trazer para discussão, assim, porque a gente for entrar em cada um desses símbolos, cada um levaria um episódio para ser falado. Então, o lance é realmente instigar. E uma coisa que me Instigar. ocorreu agora, que eu não tinha anotado, por sinal, que foi bom tu falar isso, Michael. A questão, a gente já tinha comentado da árvore da vida ali também, né, simbolizada, né? Sim, Mas, porém, é a questão do warfare, no caso, ele está direcionado ao reino, né? Ao físico, né? é o físico. Ao Perfeito. mundo ali, né? Que justamente esse mundo dos embates, né? E que é onde a gente está aqui, né? Então, Malkuth, né? daí é uma visão de cada um, entendimento de cada um. Eu acho que a gente tá no end. A gente pode alcançar os dois Também, porque mundos. é o mundo da dualidade, né? É, É, eu acho, tá? Mas exato. tem gente que pode ver no Warfare, né, mano? Quem quiser viver ali, vive ali. Não tem, Exatamente. não tem problema. Quer dizer, tem problema. Mas Tem enfim. problema. Bastante. Vamos dar continuidade aqui, que esse é um assunto muito Vamos, bom. E vamos, vamos. nossa meta não é passar de 20 minutos aqui, pessoal. Então a gente não pode enrolar muito aqui, né? Ah, Já deve estar em 40, ah, não, tô brincando, vai lá, tô segue aí. ligando. Mas vamos lá. Falando aqui só pra finalizar da guitarra e da própria espiral, pra gente dar uma continuidade aqui. A guitarra da guitarra ela propositalmente ela tá caída assim para caída para baixo, né, sendo redundante aqui. Ela tá apontada Hum, para baixo porque ela tá bem na linha dos órgãos, né, dos órgãos de reprodução ali, que é onde a gente coloca exatamente. a nossa expressão de mundo, a nossa qual vai ser o nosso filho, filha, que no caso dele é a música, né, o talento dele. A guitarra é o instrumento de vamos dizer assim, o instrumento de reprodução, sexualizando a guitarra aqui. Mas a ideia é Mas essa. A ideia é exatamente essa. O instrumento no chakra ali de entrada, né? Ou de saída, que seja. hum, Ele é a guitarra. Isso que é o mais massa da coisa, né? É genial, é, cara. É genial. é É, genial. é É genial. genial. É genial. É genial mesmo essa questão aí que ele usou, e justamente ele, das performances mesmo, quem já viu, quem não viu ainda, por favor, veja, né, algum show, algum vídeo ao vivo do que vai.
ele dá essa intenção na performance dele, né? Ele, ele praticamente, como é que eu posso dizer? Transa com a própria guitarra, digamos assim, Exato. né? Sim. Entende? Existe, essa é uma característica dele, né? Que a gente Sim. percebe nas músicas e na interpretação dele. Exato. E pra fazer uma adenda aqui, enquanto vai falando, eu vou me lembrando das coisas também. Essa guitarra em específico, eu não me lembro se. Não sei se foi nessa época ou no primeiro álbum. Ela foi pintada com. Teve uma série de guitarra dele que foi pintada com essas cores, não são iguais, né? São guitarras com cores diferentes, mas essas guitarras que estão assim coloridas, todas elas receberam um pinguinho do sangue dele. Então isso Isso. misturado na tinta que deu essa tonalidade. Olha a viagem da coisa. É como se. Porque tá o DNA dele na guitarra, que é a expressão dele. Tanto é que o nome da guitarra que ele chama é DNA Guitar, DNA. Isso, é DNA, Ele exatamente. chama assim. É, É DNA. exatamente isso aí. É o nome dessa Isso. série de guitarras, que acho que nem. Acho que essas com sangue dele não, nem existe mais. Não tem mais pra vender. É. Deve ser Ele só. tem no estúdio uma, eu acho que é essa aí, e Tem bem algum pouquinhos. colecionador deve Bem ter. pouquinhos. Bem É, pouquinhos. Mas enfim, é. é uma curiosidade, né? Mas tudo tem uma ligação simbológica, né, cara? É uma simbologia. Ele não faz nada por acaso. Quem entra nesse mundo Não, de estudo, um estudo de Third Vision aqui, tem um olhar além das coisas, além do que você está percebendo. Tudo isso tem um significado, né? E vamos dar continuidade, vamos subir, né? Vamos subir agora. vamos. Isso. O que eu noto ali? O João tinha me Eu tô falado olhando antes. pro lado porque eu tô olhando pra capa aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pro Ah, lado. sim, não. Eu também, eu tô olhando pra Uhum. tela tá aqui, eu tô. Uhum. Né? Mas outra coisa que eu noto aqui, que a gente tava conversando antes, é o triângulo ali pendurado com uma correntinha, a Ah, aljava de flechas, o uhum. próprio triângulo lá em cima, né? O delta com o olho dentro, Uhum. as anjinhas ali, vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, Uhum. por enquanto é isso. E o mundo lá dos dois lados lá em cima, né? Na esquerda e na direita dele são praticamente. É uma. Mais de fundo, não tem muito significado ali, vamos dizer assim. É o mundo dos anjos, vamos dizer assim. Até. Isso. Né? É. E além desses símbolos, tem uma coisa curiosa também, que se a gente for analisar, isso aí tem que dar um zoom ali nos pilares, né? Existem, nas duas extremidades, né, dos pilares, existem ali também, né, um símbolo em cada extremidade, né? De cada um, né? Uhum. Também dos pilares. E ambos da parte superior, eles estão com uma das mãos, um dos braços cobrindo os genitais, né? Sim, E ambos, a parte inferior, não estão cobrindo, né? sim. Também tem essa questão. E. E a própria, que nem tu comentou antes, da guitarra também está cobrindo ali a área dele. Né? Então também tem uma relação com isso, assim, né? O porquê disso, o porquê dessa... É algo que dá pra pensar. É uma coisa pra pensar. E. A simbologia, se todo mundo olhar pra baixo ali, nos pés dos pilares, né? É a Uhum. simbologia clássica ali do Baphomet, né? Exatamente. Da sorte do Elifas Levi ter desenhado, né? Tá É. aí, ó. Aham. Usado até É, hoje. Usado até hoje. usado até hoje. É, E. exatamente. Que é o quê? Tem 4 dedos, né? Ele tá apontando os dedos. Dois dedos pra cima e dois dedos pra baixo, se vocês olharem ali. Ah, eu não consigo fazer, né? Assim. Isso. Mas enfim, tá assim. Uhum. Assim. E os Uhum. anjos, na verdade, estão pra cima e cobrindo os órgãos. Quer dizer o que o pra cima cobrindo os órgãos? Na verdade, pra quem tem entendimento dessa parte mais angelical, sabe que os anjos são andrógenos, né? Eles não são ligados à sexualidade, né? Eles são, conforme a Bíblia diz, os anjos não foram permitidos reproduzir, né? Segundo Enoque, É, enfim, né? Que é outro assunto para outro momento. Mas. Nossa, Né? esse sim. É. Outro assunto. Mas enfim, na parte de baixo ali, como é a representação. Não é. Não dá pra dizer a parte ruim, não existe parte ruim. Tudo faz parte da gente. É a nossa vida. Mas a parte de Mas baixo é um ali. instinto, É o instinto. É o instintiva, né? instinto. Exatamente. Já deu a É o palavra-chave puro aí. instinto. É instinto. A parte de baixo é instinto. É. Né? E a parte de cima é Inclusive, buscar o rosto controlar o dele instinto, simboliza né? isso, exato. Inclusive, o rosto dele também simboliza isso, né? Além de outras coisas, é óbvio.
Mas Ela uma delas é o instinto também, né? Animal, né? é o instinto animal. Que é o interessante do rosto do Steve Vai ali, né? Tu olhar pra ele, ele tá olhando pra baixo, né? Como tu Tá olhando falasse pra aí. baixo. Né? A cara Uhum. dele de. Ele, pecar ou não pecar, eis a questão, diria Shakespeare nesse Uhum. momento. É, Contexto, inclusive. é. E só Uma pra. coisa que também. E pode falar, Marco. Não, pode adicionar, Mark. Pode adicionar. Só tô- Não, uma coisa boba que na realidade não é símbolo, porque até pode ser interpretado como, na verdade, eu pensando agora, os olhos deles estão fechados ou abertos, né? Olhando assim. Eu acho que ele deixou isso aí a cargo, né? Ele parece que Porque ele tá ele olhando tá pra com. baixo e pode ser que ele esteja olhando pra frente com olhos quase as pálpebras ali, sei lá. Ou com os olhos fechados também, tem isso, né? Porque tá um contorno nos olhos ali que É, pela deixa feição dele, meio. parece que ele tá olhando pra baixo, né? Mas, É o que mais parece, é. mas pode ser, É o que pode mais ser. parece. Pode Com o ser, disco a guitarra apontando para baixo também. Então faz exato, sentido ele estar olhando pra pode ser. É uma coisa baixo. pra se analisar. De acordo com o contexto da coisa, eu diria que ele tá olhando pra baixo. É uma visão agora, né? Bem, mas pode Faz ser. mais sentido. É. Faz mais sentido. Mas isso é uma visão. É. Então, pessoal, o que vocês acham? Ele tá olhando pra baixo ou os olhos dele estão nos enganando? Ele que também pode estar nos enganando, se a gente tem outra percepção. Põe aí embaixo nos comentários, né? E também, já aproveitando, né, João? Lembra aí, dá o like aí, esmaga esse botão, dá o sininho pra nós também aí, pra avisar que tá aí. Esse sininho é É, famoso. Sininho. famoso Pô, sininho sininho é o aí, tem sino. que tocar o sino aí. Não é o sino de Tocar Belém, mas é o sino aqui. tocar o terror. É, É, toca o terror aí, guys. Toca o terror aí. Não esquece de deixar um terror. comentário aí que a gente quer debater com vocês sobre isso aqui, que é um assunto super importante também de pensar, que vai além da nossa. Nem que seja para xingar e tal. Falar que, Um monte de nossa, isso bobagem aí que vocês aí. estão falando aí, você não sabe de nada. Também, aceitamos também. Né? Então vamos lá. Subindo um pouco ali pra parte. Bem pra parte lá de cima, acima da cabeça dele, né? A gente sai do mundo físico e vai pra uma região que a gente não conhece, que a gente não sabe nada, que é a região de cima da cabeça ali. Não sabe o que se passa ali de verdade, né? Só algumas pessoas têm essas experiências aí, né? Que são de clarividência e Né? tal. E ele quis expressar isso como, né? Ali representa o terceiro olho, né? Algo que está acima de nós, né? Acima de tudo, na verdade, né? É, acima de tudo. E vamos falar, ô, João, me responde aí sobre a Sephiroth. A Sephiroth, pessoal, é essa espiral aí. Né? Tu, olhando assim, João, nessa Sephiroth, tu vê todas as esferas aí? Se a gente pensar que é possível ver, sim, se a gente pensar então que né, as três Sephiroth de cima ali, né? Hum. Elas estão então representadas pelo delta e o olho, né? Sendo a primeira, né? Uhum. E aí temos ali aquelas figuras angélicas, né? Podemos dizer assim, que representariam então as outras duas, né? Uhum. Dessa tríade superior ali, né? E temos também ali, a gente pode pensar que eu, pelo menos, pensei assim, não sei o que tu acha, mas como a gente comentou antes, Hum. sobre aquela da arte ali, no caso, poderia ser simbolizada então pelo aquele triângulo que está aqui nele, Pô, eu em também relação acho. às de cima, Também acho, também acho. por causa também dessa questão do falar ali, né? Tu falar, perfeito, eu também acho. É o coração. Eu acho que estaria ali, Até porque a boca dele tá naquela região, né? exato. Sim, a gente tá falando em Sephiroth, não em chakras, porque chakras tem a parte da garganta e depois a boca, né? É diferente. Isso, na garganta, é. É, Sim, sim. é. Mas enfim, continue o raciocínio. Então a gente, após ali embaixo, então a gente teria também, é que a gente tem nas extremidades ali, né? Também dois anjos ali que poderiam ser, né? É, se tu olhar, olha os dois anjos, eles estão Ou com esferas, né? Uma de cada lado. Então ele já dá essa intenção que é uma Sephiroth de verdade. Não é nada aquilo ali, é só pra dar a intenção que realmente ó, é uma Sephiroth. então temos dois, então a gente precisamos de mais, temos mais quatro, né? Ali, então, o que a gente estava falando antes do que seria o disco solar mais uma, né? Uhum. A gente teria mais uma. E também a gente tem ali aquela figura, a figura angélica ali, né? Nas mãos dele ali, né? Também a gente tem. A gente teria mais duas, Isso. né, Michael?
Seria a dualidade, né? O e meio da coisa. que é o meio da coisa. Então, e agora a gente tem, aí que tá, a gente pode ter uma que está oculta ali, né? Pode. Pode ser as transições, né? A gente fala. Os mundos, né? Os reinos de Que é, transitórios. que é o Yesod ali, né? Enfim, que estaria atrás da guitarra ali, talvez, Pode ser. pela posição, Pela posição eu que é o que também eu concordo. imaginei antes. Eu também concordo. Aham. É, pela posição, porque ele está abaixo ali daquela que seria de Feré, né? Então, estaria naquela região, até pela posição do corpo também, né? Se a gente fosse Sim. fazer esse paralelo. E, e onde é que estaria então a última, que seria eu aliei antes a questão do reino com o Warfare ali, né? Que seria a extremidade de baixo ali, mas para ti, Michael, onde é que estaria então essa última? Cara, eu acho que tá na. Na verdade, a última, é que é meio complicado, né? O Warfare É, pode ser até na cobrinha ali, né? Na serpente. porque ela seria a fundação mesmo, que é Eu acho que seria aí o pecado onde inicial, né? Ali que começa a coisa. remete a isso, né? É, É, remete ali. Eu acho que é ali, tá? Como eu acho também faz mais sentido, né? faz mais Estar no. sentido, é. E tem é que aí tem os reinos de transições, né? Alguns autores dão ideia de reinos de transições, né? Para as principais aí que tu comentou agora. Tem uns reinos de transições. Então, para Uhum. quem estuda Cabala, por exemplo, pode nos falar aí, se vocês têm interesse e sabem, deixem nos comentários, né? Pra gente debater um pouco aí também, né? E só pra gente ir Sim, encerrando, né, João, também. isso. ah, Tem muita coisa ainda pra analisar, mas tem muita coisa. E a Um papel desse. brainstorm eterno. É verdade. E a gente tem tanta coisa pra falar que o tempo é escasso, mas quem sabe um dia a gente volta a falar desse álbum aí, né? Quem sabe a gente faz parte 2, não sei. Pode ser que. Se, Talvez se, a seja. gente, se a gente tiver 10 mil likes, a gente faz parte 2, tá? Um dia que a gente tiver 10 mil likes aqui. Ah, Boa. Aí dá pra né? fazer até uma live sobre isso. É, Esse é um assunto que boa! seria legal fazer uma Assunto live de live. Quem sabe semana que vem, né? Quem sabe semana que vem. para ter interação ali, que daí o pessoal É, vai largando o que quer. Eu acho boa, que boa, boa. Acho que semana que vem, na live de semana que vem, a gente pode fazer. Vamos pensar nisso aí, vamos pensar. Enfim, pra vamos gente dar, pensar. vamos dar um final aqui, tá? Pessoal, ah, isso aqui só foi um início, né? Um start aqui desse quadro que eu acho que é bem legal. A gente gosta muito de fazer também, porque relembra muito a música, é o que a gente quer fazer, né, João? Acho que é isso, que é por aí. É por aí. A intenção mesmo desse quadro aí não é entrar a fundo, é que essa capa em especial, pô, a gente escolheu uma para Pra começar na porta, né? pé na porta, É, sabe? essa capa aí, mas a questão é justamente atrair curiosidade para esse tipo de coisa e para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre esse tipo de coisa ou que já ouviu, mas nunca procurou Olhou, pesquisar, exato. para ver o quanto que tem, né, numa simples capa de um disco e também a capa, hoje em dia não, porque as pessoas, inclusive eu, nós, todo mundo, a gente ouve música no Spotify, no Deezer, né, então muitas vezes tu não. Mas isso, né, esse disco, obviamente, foi lançado em disco, porque foi nos anos 90, então tu imagina essa capa no tamanho de uma capa de vinil, Linda, certo? com Linda, todo né? esse simbolismo, enquanto tu escutava o álbum, tu olhando para essa capa, imagina que experiência que não era. A ideia acho que era Imagina essa, escutar né? For the Love of God, imagina escutar For the Love of God olhando para essa capa de vinil. Não, Verdade. o cara não precisa tomar nada, ele já entra em outra. Já entra uma viagem extrema. Mas então é isso, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né, João? Acho que É isso aí. não tem nada mais pra acrescentar. Tem, claro, né? Mas devido ao tempo a gente não vai conseguir. A gente agradece a presença de todos, quem esteve aqui. Eu deixo meus abraços aí, me despeço aqui e deixo pro João encerrar. Tchau, tchau, gente. Então tá, isso aí também. Um agradecimento a todos que assistiram e relembrando, né, sempre importante do se inscrever no canal, o famoso sininho, like ou dislike também, porque dislike é interação, né? Então, se não gostou, tem todo o direito de dar o dislike e deixar um comentário. Eu acho que é isso aí. Um abração a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.